Ele pega suas mãos Teu coração, porque precisa de obedecer ao Senhor todos os dias. que Deus vai Flores, crente Não é a minha pessoa, mas Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Breve estarás ali no céu, onde tenho uma coroa preparada para ti. Breve estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, sou glória, andarabachandele candaraias. Uma voz me disse lá do céu. Amém, né? Que hino lindo, né? Pois bem, essa tarde Deus me pôs no coração uma passagem, amados. Aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Que vai nos dizer assim, a Escritura Sagrada nos diz assim, né? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei ao Pai. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Essa passagem é muito conhecida dos irmãos, né? Ela é uma passagem que se cumpre, se formos ver aqui, já na outra página aqui, não virar a página aqui do 22 mesmo. Aqui, pelo versículo 54, o cumprimento do que Jesus falou a Pedro. Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe, né? Quando prenderam a Jesus, né? E havendo-se acendido logo fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: mulher, eu não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles? Mas Pedro disse: homem, eu não sou. E passado quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: também. Este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, eu não sei que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vemos aqui, amados, que essas palavras muitas vezes se arremetem a nós hoje em dia. Notem que Pedro disse: irei até a morte contigo.
Jesus falou, não, hoje mesmo, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Quantas pessoas têm dito, Senhor, eu farei, Senhor. A partir de hoje, sou uma nova criatura. E acaba negando. O título da mensagem pode ser e é: o que o Espírito Santo pode fazer por mim, por você, enviado por Jesus. Ele nos dá virtude e poder para vencer as tentações, as má condutas, nossas falhas. Você que está me ouvindo, quem sabe, se identificou-se, né? Tantas promessas. No momento em que você diz, Senhor, estou firme, acabou por negá-lo por simples coisas. A primeira pessoa que Pedro negou foi para uma serva. Eu poderia muito bem dizer para essa serva, eu não sigo esse Jesus. Uma serva, uma pessoa, por assim dizer, comum, né? Pessoa que não tinha um poder sobre ele, sobre nada sobre ele. Ah, mas ela poderia alarmar e entregar essas pessoas? Ah, poderia. Mas vamos usar o ponto que era uma serva. E ele temeu essa serva. Temeu uma simples pessoa. Uma mulher que não tinha, quem sabe, muita autoridade. Ou quase nenhuma, né? Então vemos que Pedro negou. Ponto. Se formos continuar lendo os textos, vamos ver que no finalzinho de João, Jesus conversa com Pedro, pergunta 3 vezes se ele ama a Jesus. Percebe? E ele diz, eu te amo, Jesus. Percebemos que em Atos, capítulo 1, versículo 4, diz assim, e estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, ele de mim ouvisses. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, glória a Deus. Vemos aqui que esse pedido, essa promessa de que o Espírito Santo viria e daria poder, se cumpre em Atos dos Apóstolos 2, todos conhecem, com a descida do Espírito Santo. Vemos aqui que no versículo 9 estavam ali os pardos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto de Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Lídia, junto a Cícero, e forasteiros romanos, juntos tanto os judeus como os prosélitos, e assim por diante. Várias nacionalidades, vários povos, várias pessoas. Ou seja, não era só a serva. Perceberam? E quando zombavam, no versículo 13, e outros zombavam, diziam que estavam cheios de mostos, bêbados, com a alegria que estavam falando de sua própria língua repartida de fogo, como diz o texto. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja a vós notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, e do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Percebem? Versículo 22 diz assim, varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Vejam, ele falando com ousadia de Jesus. Versículo 29, varões, irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca dos patriarcas, Davi, que ele morreu e foi sepultado,
e entre vós está até o dia de hoje na sua sepultura, sendo pois ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria a Cristo para o assentar sobre o seu trono? E assim segue. Os irmãos sabem que depois disso, for virar para o capítulo 3, aqui 3.000 almas se convertem. Capítulo 4, mais quase 5.000 almas se convertem. Mas quem estava pregando? Pedro. Perceberam que no início Deus roga ao Pai para que lhe dê força, porque o inimigo estava se andando. Porque o inimigo pôs os olhos e disse: esse Pedro vai ser um problema para mim. Esse Pedro parece ser um homem rude, um homem que se levanta em todas as questões, um homem que é o primeiro a falar, que sabe falar até pelos cotovelos, como se diz hoje. Mas Deus usa muitas vezes o que parece falha para nós e no meio do povo. Usa essa falha como aperfeiçoamento, para que lá na frente você tenha a ousadia. Pedro, veja o que ele diz para Jesus: irei até a morte contigo. E depois disso não foi. Negou para uma simples serva. Mas depois disso vemos que entre várias pessoas, muitas pessoas, que poderiam matá-lo instantaneamente com pedradas, ele não nega. Recebeu o poder. Veja o que o Espírito Santo pode fazer por mim e por você. Derramando sobre mim e você sobre ousadia. Derramando sobre nós autoridade para falar do seu amor, da tua graça. Lá onde você trabalha, quem sabe até mesmo no teu lar, né? Às vezes os seus ainda não servem a Deus, mas você tem autoridade no bom porte em Cristo, numa palavra singela, mas com autoridade, com muitas falhas às vezes. Ninguém é perfeito, perfeito é Deus, mas nos aperfeiçoamos em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Somente Ele é perfeito, mas estamos nos aperfeiçoando nele, em Cristo Jesus. Viu que Pedro, mesmo em suas falhas, né, ele foi transformado de um homem que negou Jesus a uma simples serva, a um homem que ganhou 3.000 almas, mais 5.000 almas e assim por diante. Que eu e você possamos nos identificar, quem sabe, com essa passagem. Quantos Pedros existem aí? Quando eu digo a palavra Pedro, é um nome masculino, mas vamos dizer na parte feminina, homem e mulher. Quantos de vocês têm se identificado com essa atitude que ele teve, vamos dizer assim, uma atitude de Pedro, homem ou mulher? Alcança aonde estiver, Senhor, para que em nome de Jesus, a pessoa que está me ouvindo, ao se identificar com essa atitude de Pedro, possa, Senhor, saber que e entender que o Espírito Santo tem poder sobre tudo e todos e Ele está agindo, enviado por Jesus, para que através de nós possamos com ousadia alcançar almas para o Reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.